A seleção convenceu no jogo de hoje? Hoje eu não achei uma boa atuação, mas vejo uma seleção evoluindo com o Tite nos últimos jogos. E por que vocês acham que hoje o Brasil não fez uma boa partida? Bom, boa tarde a todos. Também porque o Japão fez ou é mais time, para mim é mais time mesmo que a Coreia do Sul, e fez uma partida melhor também. Hoje era um jogo mais para observação do que para teste, até inclusive a observação com a Arana, que eu acho que não é que ele perdeu uma chance ou não vai para a Copa por conta disso, mas perdeu alguns pontos. Mas você tem que entender pro Arana e também pro Vinícius Júnior, que estão jogando juntos pela primeira vez, ainda não tem o entrosamento necessário. Entendo que o tridente ofensivo é o que começaria a Copa se fosse hoje, pelo menos na minha ideia, não sei a do Tite, mas não deve ser muito longe disso. Rafinha à direita, Vini à esquerda e Neymar flutuando. Paquetá chegando muito bem e tal, mas assim, valeu de novo como teste, como observação, aliás, mais como observação, como teste. Teste no sentido de um adversário mais qualificado. Não tivemos, não teremos, né? E é o que dá para fazer hoje. Podia fazer hoje um pouquinho mais? Podia. Gostei muito mais, claro, contra a Coreia do Sul do que hoje? Sim. O jogo foi meio que segunda-feira cedo pela manhã, ou seja, meio sonolento. Acho que até a nossa análise fica um pouco comprometida, porque tá todo mundo em ritmo de segunda-feira, horário de Brasília, e a seleção também. Mas valeu, normal assim, legal, o Militão voltou a jogar e jogar bem, não foi tão acossado, tal, já havia jogado muito bem lá em Paris. Que mais? Casemiro monstro, alternativas táticas, enfim, o Brasil segue bem, segue firme. A única coisa é que é só a Estônia, né? Mas assim, a Argentina tá jogando muita bola. Tem a parada para todo mundo agora das férias europeias, volta o negócio tal lá depois. É uma Copa diferente, porque vai ao final do ano, mas a Argentina, só para pegar um pitaquinho, vem provavelmente muito forte pro Catar. E o mais preocupante, né? O Messi vem muito bem pela seleção argentina, né? O Messi que fez 5 gols aí contra a Estônia. Mauro César, o Brasil realmente vence mais uma. Eu já critiquei muitas vezes, acho que não são os testes ideais para a seleção brasileira para uma Copa do Mundo. A gente está vendo aí a Liga das Nações, vários jogos aí entre grandes seleções europeias. A gente sabe que as seleções europeias se recusaram a enfrentar o Brasil, mas também poderia enfrentar algumas seleções africanas mais difíceis do que Japão e Coreia do Sul. Mas foi um jogo chato hoje, né, Mauro? Foi chato o jogo da seleção brasileira. Eu acho que foi chato, mas foi mais útil, porque pelo menos o Brasil enfrentou resistência, né? Uma defesa fechada, um time que soube se defender, ou seja, como amistoso, o ideal é que tenha dificuldades, e teve dificuldades, né? O que serve, de repente, para o Tite tirar algumas lições. Mas acho que o mais importante, você falou do Neymar, do que ele fazer esse caminhão de gols aí nesses intermináveis jogos de data FIFA, né? Não dá para comparar com o passado. No passado não havia tanto jogo de seleção. A seleção ficava meses sem se reunir, chegava a ficar um ano e pouco sem jogar depois de uma Copa do Mundo. Não tinha jogo de seleção. Ficava lá um tempão. Então, o Pelé não teve as oportunidades que tem o Neymar para fazer mais e mais gols pela seleção. E os outros jogadores do passado também. Então, a comparação, acho que se ela foi feita na média, né? Fica mais razoável. Também não tinha tanto pênalti, né? Hoje, mais um pênaltizinho maroto ali, o Brasil ganha, o Neymar bate mais um pênalti, campeão mundial de pênaltis pela seleção do seu país. Mas o mais importante é o Neymar soltar mais a bola. Só para embasar o seu argumento, eu até peguei esses números. O Neymar, ele tem 74 gols em 119 jogos pela seleção brasileira. O Pelé, ele tem 77 em 91 jogos. Diferença grande, né? Ou seja, ele já teve muito menos jogos do que o Neymar. Exato, a diferença é muito grande. Na média, claro que o Pelé vai levar 0,84 do Pelé, 0,6 alguma coisa do Neymar. Exato. E o detalhe, né? 0,84, olha que média do Pelé. Enfim, mas acho que o mais importante é o Neymar soltar mais a bola. Para funcionar o time, ele como esse homem mais centralizado, os dois jogadores pelas pontas, ele tem que ser um pouco mais dinâmico. Aí ele retém a bola, chama a falta, toma a falta, mas a defesa adversária já se reorganizou toda novamente e não adianta nada. Ele tem que tocar a bola mais rápido, fazer o jogo acelerar. Mas isso não acontece. E não sei se vai acontecer. Não sei se o Tite vai ter a condição de falar para o Neymar mudar o seu comportamento, porque o Neymar, nitidamente, ele faz o que ele quer na seleção, né? Acho que ninguém ali tem... Depois que o pai dele... Ele teve aquele problema no jogo do Brasil, que o pai dele entrou não lembro contra quem foi aquele jogo. O pai dele entrou no vestiário. E o Tite falou que ele também é pai. Também. Imagina, se 5 jogadores se machucam, tem um problema, 5 pais, 5 mães, tudo invadindo o vestiário. Pelo amor de Deus, né? Não dá, né? Assim, sempre tem uma passada de pano, sempre tem esse minimiza. Então, não sei se alguém vai falar pra ele, olha, talvez o filho do Tite possa falar, né? O Titinho possa falar, vem cá, ô Neymar, solta mais a bola aí e tal. Ele dá instrução na beira do campo, né? Às vezes vai lá, orienta o jogador. Eu acho que esse é o maior problema da seleção brasileira, para fazer funcionar essa coisa aí, de ter 2 caras abertos, o Neymar mais centralizado, e hoje ele reteve demais a bola, ele tomou uma falta, mas repito, não adianta.
ele tomar 30 faltas ali que não vão levar a nada na intermediária e dá tempo da defesa se organizar. Isso aconteceu algumas vezes hoje. Teve um grande passo do Casemiro também, ele não definiu rapidamente, poderia ter já dominado para bater, mas tentou um corte, aí a defesa se armou, a jogada não deu nada, ele foi desarmado. Então a gente olha para os gols, a marca é legal e tal, mas acho que tem outras coisas mais importantes para se tirar desse jogo e acho que elas não são muito positivas, não. Queria só pegar uma coisa que o Mauro César falou sobre o Neymar. O Neymar, ele se contunde em 2018, 2019 e agora há pouco tempo. Sempre no comecinho do ano, sempre fazendo a mesma jogada. Aquele drible na horizontal, perto do meio campo, que não leva ninguém a lugar nenhum. Você vai driblando um monte de cara em sequência na horizontal e não acontece nada até que alguém vai lá e dá um rapa por baixo. Hoje aconteceu um lance igualzinho. Confesso pra você que eu gelei na hora, por duas coisas. Pelo medo do Neymar se contundir de novo num momento importante e pela inutilidade do lance. Quer dizer, ele tá prendendo a bola, driblando na horizontal, numa jogada que não ia ter consequência nenhuma. Não ia, sabe? E ele levou 8 faltas. Só para ter uma ideia, o Maradona, aquele jogo que ele apanhou do Gentili na Copa de 82, ele levou 6 faltas. O Zico, no jogo seguinte, foram 4, fora aquela que não foi marcado o pênalti, que rasgou a camisa. O Maradona na Copa de 86, na estreia da Coreia do Sul, não lembro se eram 12 ou 13 faltas, que era um absurdo. O Neymar levou hoje 8 faltas. 8 faltas. 7 no primeiro tempo. Quer dizer, ele apanha o jogador que mais apanha no mundo. Né? Então, assim. Solta a bola, né, Mauro? Em alguns momentos, isso, né? Aquela coisa que o pai dele o assinou, o negócio do gravetinho, levanta, pula, às vezes até ele exagera, mas pra evitar isso, né? É um cara diferente. Ou então faz isso pertinho da área, né? Que aí pelo menos falta perigoso. Agora, lá perto do círculo central, o que vai acontecer ali? Nada. Porrada. E os números do Neymar, eles realmente são impressionantes, Bruno. O Neymar pela seleção brasileira, 119 jogos, 74 gols e 29 assistências. 103 participações totais em gols. Média de 0,79% por jogo. Copa do Mundo, 10 jogos, 8 participações em gols. 6 gols e 2 assistências. Copa América, 12 jogos, 8 participações em gols. 5 gols e 3 assistências. E eliminatórias, 24 jogos e 24 participações totais. 14 gols e 10 assistências. É aquilo que você sempre faz questão de falar e o Vamp também, né? Se o Neymar ganha uma Copa do Mundo, ele vira um desses grandes ídolos de seleção brasileira. Mas também, se não ganha, ele pode ser injustiçado aí pro resto da vida. Porque também, não só injustiçado, mas vai ser cobrado como um cara que poderia ser mais do que foi na seleção. Sim, acho que a avaliação dele tem muito a ver com ganhar ou perder Copa. Se ele fizer uma Copa nota 6 e na final o zagueiro adversário chutar a bola, bater na cabeça dele e entrar, já muda muito a avaliação. É assim, o Neymar jogou, no geral, ele não está no seu melhor momento, isso é um fato, isso é verdade. Mas o Neymar, no geral, ele jogou muito bem pela seleção. Se ele encerrar hoje, não jogo mais. Eu acho que a passagem dele como jogador da seleção brasileira lá desde 2010 é boa. Ele tem muito mais jogo bom do que ruim com a seleção brasileira. Aí, realmente, comparar os números com outros tempos é meio que distorcer os fatos. São números, ok? E números estão aí, são dados, né? Mas tem diferenças de calendário, de número de jogos, de tipo de jogo, enfim, tem um monte de coisa. Mas o cara, ele é o segundo maior artilheiro da história da seleção. Hoje também ele fez o gol número 415 da carreira dele, né? Eu li isso aí, eu acho que tá correto, que ele passou o Ronaldo Fenômeno em gols, na carreira toda, né? Em clubes e seleções. É um grande jogador. Tá sofrendo muito com lesões nos últimos tempos, isso tem atrapalhado bastante. Ele não tá jogando tudo o que pode, e acredito que ele pode chegar bem na Copa, mas a passagem dele na seleção, para mim, é muito boa. Ele jogou muito mais bem do que mal. A gente tá voltando aí pra TV Jovem Pan. Já a gente volta também pra Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube, deixa o seu like. Estamos de volta, hein? De volta à TV Jovem Pan. Já, de volta à Rádio Jovem Pan. Pra gente falar aí sobre essa crise no Flamengo. Grande pressão no Paulo Souza. Mauro César vai trazer muitas informações aqui também de bastidores dessa situação do Flamengo no momento. E a gente está falando sobre a situação do Neymar na seleção brasileira. Sobre o Neymar, Mauros, o que vocês acham do Neymar na seleção brasileira? Porque o Neymar, números realmente, ele está provando aí que tem números impecáveis. Agora, com relação a conquistas de títulos,
o Neymar quase não tem. Ele tem uma Copa das Confederações e a Olimpíada. Sim. Nem Copa América. O Neymar Ele estava machucado em 19. porque ele não estava em 2019. Teria, mas não tem. Perfeito. Então, a gente tá voltando agora pra rádio. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora multiplataformas, TV, rádio e YouTube. A gente vai falar agora sobre essa situação do Neymar. Números impecáveis, mas ainda poucas conquistas pela seleção brasileira. Né? Pra não ir tão longe, já indo bastante, né? E evidentemente de época que eu não tava nem vivo, né? Mas você tem, né? A Copa de 50, quando o Brasil foi vice-campeão mundial, você teve o artilheiro da Copa, Ademir de Menezes, ao lado do Zizinho, um dos maiores monstros da história do futebol brasileiro interplanetário, o ídolo do Pelé, e já a Rosa Pinto, que era um jogador espetacular. E de lá pra cá você tinha 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se longe, mas até 2010. Jogadores quase que do mesmo nível, um pouco mais, um pouco menos, mas sempre uma seleção brasileira realmente de notáveis, seleção de nível interplanetário. Mas desde o Neymar, e não por culpa dele, por óbvio, desde agosto de 2010, quando o Mano assume a seleção e o convoca, como entendo que ele deveria ter sido convocado ao lado do Ganso para a Copa de 2010, quando o Neymar assume, é ele não contra-rapa, mas é ele rapa. Você teve alguns momentos do Coutinho, acho que nesse ciclo o melhor é o Paquetá, mas do nível do Neymar você não tem. E aí é um desafio, mas assim, eu coloco para todo mundo, vai, pensa um momento do futebol, você vai ter sempre, sobretudo, claro, do meio para frente, né? Ou mesmo na linha de frente. Você vai ter gente mais qualificada. O Neymar tá quase que sozinho, ou ninguém do nível dele, é um dos maiores níveis da história do futebol brasileiro e mundial, Neymar. Agora não tem, então sobra para ele algumas coisas, um fardo pesado, e não por acaso também a entrada do Zuniga lá contra a Colômbia doeu nas costas, porque ele está carregando a seleção há muito tempo, que agora a seleção também o carrega, e é ótimo que haja uma dependência menor do Neymar. Mas ele teve durante todo o tempo sobrecarregado, como insisto, desde a década de 40, final dos anos 40, você não tinha uma seleção que é um cara só, e não podia discutir, porque você podia discutir aqui, como eu falei, ou era o Ademir, ou era o Zizinho, ou o Jair, daí você vai indo, você vai sempre 2, 3, 4, quando não dizer muito, fora os que nem eram convocados para uma Copa do Mundo. Agora sobra tudo pro Neymar, o que não o isenta de muitas das escolhas infelizes ou coisas que deram errado com ele, inclusive essa da Copa do Mundo, ele não poder jogar em 14 e 18, ele apanhar bastante, mas ele também exagerar algumas firulas, como a gente mal sabe. Dá pra gente enxergar pontos positivos na seleção brasileira de hoje? Porque realmente, eu achei um jogo muito chato. Eu sou suspeito, porque eu já critiquei muito o trabalho do Tite. Acho, inclusive, que evoluiu nos últimos meses. O Brasil mostrou um melhor futebol. E é isso que eu pretendo ver na seleção brasileira, que eu não via, apesar dos grandes números do Tite. Eu via atuações muito ruins. Só que dessa vez, no jogo contra o Japão, voltou a ser aquele jogo chato. Realmente, contra um Japão retrancado. Mas dá pra gente enxergar pontos positivos nessa seleção de hoje. E já já a gente vai falar aí sobre a situação do Paulo Souza. Periga o Paulo Souza hoje ainda ser demitido do Flamengo. Tem reunião no CT do Ninho do Urubu. E a gente vai falar sobre tudo isso já já aqui no Bate Pronto. Bruno Prado. Acho que foi bom o gol demorar para sair. Isso aí, porque é um amistoso, é um teste. Então o Japão bem fechado foi... Se o gol sai no primeiro tempo, aquele primeiro lance lá que o Paquetá meteu na trave, se o gol sai ali, provavelmente o jogo seria uns 3-4-0 para o Brasil, porque aí o Japão e daria mais espaço, abriria um pouco mais e seria um jogo parecido com o jogo da Coreia do Sul. Então foi bom demorar para sair o gol, para que ficasse mais tempo contra um time fechado, tendo que correr atrás de um resultado. Então foi importante o gol demorar para sair. Uma coisa boa é que eu acho que hoje o Brasil tem alternativas. Essa formação com 2 pontas e o Paquetá e o Neymar por dentro foi a segunda vez que foi usada. A primeira foi com o Chile no Maracanã, estava o Antony ao invés do Rafinha. Né? Com esses 4 foi a primeira vez. Então é uma formação para ser usada mais vezes, para ser observada mais vezes. Acho que é interessante, ainda tem 2 amistosos em setembro para observar. E o que eu digo de opções, né? Entra o Richarlison, ajuda. Entra o Gabriel Jesus, ajuda. Poderia ter entrado o Coutinho, entrou o Martinelli, poderia ter entrado o Rodrigo, assim, o Matheus Cunha também não entrou. Tem gente para colocar. Acho que principalmente nas Copas de 2010 e 2014... não tinha praticamente nenhuma opção de banco para mudar alguma coisa. Hoje tem. Hoje você tem, eu citei aí pelo menos uns 5, 6 jogadores que cada um, da sua maneira, poderiam entrar e ajudar, como o Richarlison acabou sofrendo um pênalti que é bem discutível, mas saiu de um cara que veio do banco uma jogada, né? Tem uma alternativa que o Tite já usou várias vezes, quando tá perdendo ou empatando, que é tirar o Fred, segurar um pouco mais o Paquetá, colocar mais um atacante. Isso mais uma vez funcionou. Isso é uma coisa que ele já tem para jogos mais fechados. Ele usou contra o Equador em Porto Alegre, usou contra a Colômbia em São Paulo e usou hoje.
deu certo. Então acho que isso é bom. Tem gente, tem opções e tem jogadores com características diferentes para serem utilizados. Isso é bem positivo. Acho que em opção de elenco dessas últimas Copas, depois de 2006 tinha muita gente. 2010, 14, 18 e agora 22, acho que é a Copa que o Brasil vai com mais opção, vai com mais gente para ser utilizada durante os jogos, podendo mudar alguma coisa no time.